Todos. Vou usar o microfone para ficar melhor a fala. E eu vou te dar um recado que é interessante. As palestras estão sendo gravadas agora, sendo postadas na rede social, no YouTube, no Facebook. Então, nós precisamos ali estar buscando, acessando, assistindo, novamente revisando e assistindo as palestras para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, e muito contribui e auxilia. São palestrantes que estão ali dedicados, que estudam de fato a codificação espírita, e a gente tem que aí buscar essa evolução, esse aprimoramento intelectual. E hoje, retornando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, nós vamos dar continuidade. E os slides, eles vão estar um pouco mais carregados, pesados, porque eles trazem, de fato, ali a veracidade da informação que está no Evangelho. Então, é necessário ali expor de uma maneira bem clara o que o Evangelho traz, para estar apresentando para vocês a leitura e, então, logo, a reflexão desse estudo tão amplo, tão completo que Kardec fez junto aos espíritos superiores e que foi ali coordenado por Cristo. Então, nós vamos falar agora, dando continuidade, precisamente dos itens 6 a 12. E o capítulo é o 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai. E novamente a gente traz essa passagem de João, no capítulo 14, versículo 1 a 3. E ele traz assim o seguinte ensinamento de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Logo nesse início, Jesus é claro em dizer: creia, acredite em Deus e também em mim, que eu vos digo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Quando Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai, a casa do Pai, a casa de Deus, ele diz respeito a todo o universo. E o universo, ele é infinito. E isso as moradas, engloba todo o orbe, os planetas, o plano espiritual, e nós aqui, juntos aos planetas no plano terreno e aos demais. Então, todo o universo, é a casa do Pai. E essas moradas são exatamente os orbes, os planetas. E Jesus ainda acrescenta, pois me vou para vos preparar um lugar. Jesus veio, assim como trouxe a primeira revelação a Moisés, Jesus sendo a segunda, trouxe os ensinamentos, trouxe nós, principalmente acerca do amor, do perdão, da caridade, de que fato é a prática do Evangelho. E preparou um lugar porque nós fomos criados simples e ignorantes. Então, estamos aí, somos imperfeitos, conforme o Evangelho vai nos trazer acerca da evolução dos mundos, e estamos aqui caminhando para a nossa evolução espiritual. Então, Jesus preparou um lugar, e ele voltarei e vos retirarei para mim. Quando fala voltarei, toda a reflexão do Evangelho nos traz que quer dizer que Jesus vai voltar à Terra, é que Jesus vai estar aqui conosco espiritualmente, ele vai estar aqui presente. Então, e eu estiver também vos aí estejais. Então, naquela época foi feita essa reflexão que era necessário diante da evolução daquele povo, daquela humanidade, e agora o Evangelho vem nos esclarecer ponto a ponto essas passagens tão cheias de luz que Jesus nos ensinou e nos deixou. E
tratar da destinação da terra, das causas das misérias humanas. Então, vem nos trazer por que aqui na terra há tanto sofrimento, há tanta dor, há tantas misérias. E também vem tratar acerca dos mundos inferiores e superiores. É um capítulo bem completo, é um capítulo que nos faz reflexões e recapitulando os itens anteriores, nós tratamos das classificações dos mundos, que os mundos primitivos, ali são as primeiras encarnações humanas, os mundos de expiações e provas, que é onde a Terra está passando por um momento de transição e indo para o mundo de regeneração. O mundo de expiação e provas predomina ainda o mal. Passando para o mundo de regeneração, há o equilíbrio. As almas ali ela têm que expiar e elas aurem novas forças. Então há esse equilíbrio entre o mal e o bem. E os mundos ditosos, considerados mundos felizes, ali prevalece o bem. Mas há imperfeições a serem ali evoluídas, superadas, e chegamos então nos mundos divinos, onde os espíritos ali são depurados e exclusivamente reina o bem. Todo o orbe, todos os planetas, a doutrina vem nos ensinar, vem nos esclarecer, são habitados. Todos os planetas. O nosso corpo, o nosso organismo, ele veio preparado para este planeta. Por isso, isso envolve também todo o fluido cósmico. Por isso que nós não temos a condição de enxergar os habitantes e a forma como rege os outros orbes ou os planetas. Então, a destinação da Terra, causas da miséria humana. No item 6 traz a seguinte reflexão: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista e que se coloca os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que a população da Terra em face da população total desses mundos. Então, ele vem trazer essa certeza, essa reflexão para nós de que a Terra não é o único planeta habitado, não é o único orbe habitado. Ela é apenas uma pequena fração. Então, todos os demais ali também são povoados, também estão ali os espíritos encarnados, caminhando com a sua evolução e progresso. A Terra, como anteriormente foi passado, o mal ainda predomina. Nós estamos nessa transição dos provas e expiações. Então é necessário nós passarmos por provas, por expiações, por sofrimentos, que a gente precisa para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa evolução. Então é necessário a gente passar por essas provas para a gente ali deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são dois entraves para da nossa evolução, a nossa caridade, e tentar ali desenvolver as nossas virtudes, tentar ali sermos mais pacientes, olhar mais para o próximo, praticar de fato o amor, não fazer com os outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito conosco, tentar ali fazer a reforma das nossas atitudes, dos nossos julgamentos para com os outros, porque afinal quem somos nós, não é mesmo? Para julgar alguém, nós cometemos erros, muitos erros, nós aprendemos com eles, devemos aprender, porque se a gente
não aprender, nós vamos ali ter que voltar para poder superar novamente essa prova. Então, temos que evoluir, temos que seguir no progresso. E ele, novamente, a gente traz as duas asas. Precisa caminhar junto, o intelectual, o moral. E caminhar nessa transição para que a gente se mantenhamos aqui junto à regeneração. Porque a doutrina conselada é que apenas 1/3 da população que vai ficar. Então, precisamos colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou, tudo que foi o exemplo. Muito menos que de uma aldeia em confronto com de um grande império, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que ali habitam. Então, essa transição planetária, a Terra, como disse, está nesse processo de transição e a gente precisa caminhar junto. Precisamos melhorar, fazer a nossa reforma íntima para que a gente ali evolua, progrida e nos mantenhamos neste planeta diante das nossas reencarnações ali que vai prosseguir. E o item 7 traz o seguinte: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia que o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figura-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção, as penitenciárias, os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correções se pode ter por lugares de prazeres. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então ele traz exatamente um grande exemplo, não é mesmo? Nós, a terra aqui é uma escola. E considerando também esse exemplo da penitenciária, do hospital, nós estamos aqui diante das nossas imperfeições, diante de tudo que a gente tem que evoluir. Então é necessário que a terra ocorra essas dores, essas aflições, essas provas que a gente tem que ali suportar, para que todos nós ali, com muita resignação, estando ali enfrentando todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, com a fé em Jesus, com a fé em Deus, suportando e passando por tudo, porque tudo passa. E como a gente vai passar? A gente vai se revoltar? A gente vai culpar o outro? A gente vai culpar a Deus? Não. Nós vamos ali aceitar esse momento que você está passando e procurar um meio de sair dessa situação. E o primeiro passo é elevando o pensamento a Deus, é orando, é acreditando nele e se entregando. E aí você ali cumprindo a sua pena, o seu erro, e acreditando, sendo forte, paciente, praticando o amor, curando ali as suas enfermidades, as suas dores, você não precisará mais estar no mundo de provas e expiações. Você vai evoluir, como diz, não é mais necessário. O homem deixa a terra
de suas enfermidades morais. Porque o que de fato vai trazer a nossa evolução não é você se dedicar às coisas materiais humanas. Não é você ali se empenhar ao seu trabalho, é você ali querer conquistar a sua casa, o seu carro, é deixar ali de você olhar para o seu filho que está ao seu lado, o seu marido, o seu pai e a sua mãe, e se encarregar completamente com as coisas materiais. É necessário que a gente sim dê o devido valor para as coisas materiais que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Mas o que vai trazer a evolução do espírito é a moralidade. E a moralidade é exatamente a prática, os ensinamentos que Jesus nos deixou. É praticar ali o amor, é praticar ali a caridade, a benevolência, a indulgência. E agora, logo vem tratar exatamente explicando acerca como é o mundo inferior e os mundos superiores. Traz para nós, quando a gente adentra, como que será que funciona? Como que ali aquele espírito encarnado vive no mundo superior? Então, é interessante o Evangelho nos trazer e sana em nós algumas dúvidas e também esclarece. Então, esse item é bem interessante. Primeiro, ele vem trazer acerca do mundo inferior e como que funciona. Então, o item 8 traz o seguinte ensinamento: a qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo da escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Então, ele equipara a Terra ao mundo inferior. Supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações barbárias que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Reveste-se a forma humana, aqui a gente entra no mundo primitivo. Reveste-se a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos, tornando ali de comparação, o mundo inferior em relação à Terra com o mundo primitivo. No mais atrasado, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Reveste-se a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as ações do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. No mundo primitivo, eles são certamente materialistas, exatamente ali usando a força, e carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros, para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Todos nós ainda somos crianças espirituais. Então, entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que o homem adulto se custa a reconhecer um embrião. Então, ele vem trazer ali essa reveste do mundo primitivo, trazendo como ali o humano, o espírito ali encarnado traz, e ele fala que ele não possui nenhuma beleza, somente ali se reveste de uma força bruta, e ele finaliza trazendo que o espírito ali puro, que se encontra ali no mundo celeste, no mundo feliz,
espírito aí percorreu em toda a evolução dele. E agora, o mundo superior, de grau superior, a gente traz a equiparação exatamente do mundo feliz, tá? Onde o bem prevalece, mas ainda há imperfeições. Nessa parte do Evangelho, quando ele fala mundo superior, ele não está falando, não se diz respeito ao mundo celeste, ao mundo divino, assim como ele cita ali no inferior o exemplo do mundo primitivo. Ele vai realmente se relacionar ao mundo feliz. E traz também, a gente vai ali mostrar qual é o planeta que está nessa evolução espiritual de um mundo feliz. Então, nos mundos que chegaram e estão no grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas da vida da Terra. Então, ele parou o inferior com o primitivo em relação à Terra, e agora a Terra com o superior, que é o divino, o mundo divino, o mundo feliz. Como por toda parte a forma corpórea aí é sempre a humana. Então ele retrata que no mundo superior se mantém ali no espírito a forma também humana, mas embelezada. Então eles são mais ali bonitos, aperfeiçoada e sobretudo purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está consequentemente sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações. Então lá não existe, eles não ficam doentes. Que predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções. Aqui neste mundo, a grosseria da matéria omista. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. O corpo ali, o espírito que já alcançou a evolução espiritual para estar no mundo feliz, no mundo ali superior, ele é um corpo mais sutil, mais leve. Então a locomoção dele é muito rápida, como o Evangelho vai nos trazer. Em vez de ele se arrastar penosamente pelo solo, ele desliza, e bem dizer pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, conforme se representa os anjos ou como os antigos imaginavam os mares nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado, os traços de suas passadas migrações, e se mostra a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina. Então ele vem nos trazer aqui que o espírito ali encarnado e habitando esse orbe do mundo feliz, ele pode, se quiser, mudar ali os seus traços e escolher a forma que ele gostaria de ali estar passando e se mostrar para os seus amigos. E só com uma diferença, é tão sutil o corpo ali daquele espírito que ele já deixa mostrar o espírito. Então ele irradia luz, o espírito ali encarnado no mundo feliz. Transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas, em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintiliam com o fulgor que os pintores vão figurando o nimbo ou auréola dos santos. Então traz essa luz que aqueles espíritos que já atingiram tamanho progresso espiritual apresenta ali naquele mundo. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Então, ele vem esclarecer que o espírito que vive no mundo superior, no mundo feliz, no caso, quase não existe ali a infância. Não tem essa necessidade de passar por essa fase da infância, porque ele já tem a evolução e o progresso. Então, é quase nula
que nós, aqui, espíritos encarnados na Terra. E voltando a essa parte da infância, nós aqui, conforme o Evangelho também nos esclarece, e precisamente o Livro dos Espíritos, conforme a gente relatou em uma das palestras anteriores, a infância, há um esquecimento ali daquela criança, para que ela ali deixe as más tendências, ou a personalidade dela de vida anterior, das vidas anteriores, ali adormecidas, e que os pais vivem com toda a sua obrigação assumida de acolher o Filho de Deus que entregou a eles, para ele incutir valores e passar para ela, para aquela criança, todos os valores morais, para que ali, quando eles atingirem a adolescência, colocar o peso, quando vem de fato a sua personalidade, as suas má tendências, conseguir colocar o peso e a balança do que os pais ali ensinaram, cuidaram dela, mostraram os valores espirituais, mostraram a ela Jesus, Deus, para que ela consiga ali trabalhar e evoluir. Então, é necessário nós, aqui encarnados na Terra, ter essa fase da infância para muito contribuir e auxiliar para a evolução daquele espírito que Deus confiou a nós. Então, voltando acerca do espírito ali que vive no mundo superior, no mundo feliz, a morte de modo algum acarreta horrores a eles da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Olha como esses espíritos lá no mundo feliz, no mundo superior, eles já apresentam ali uma mediunidade, todos ali, muito grande, e lá a emancipação da alma, a emancipação ali da alma encarnada, ele já permite um contato com o plano espiritual de uma forma tão tranquila, tão leve e permanente. Não é como aqui, que alguns médios, algumas pessoas sendo médios, elas têm que apresentar de uma forma mais ostensiva essa emancipação para que ela ali entre em contato com o plano espiritual e consegue ali passar as informações. Então, lá, já no mundo superior, todos os espíritos ali evoluídos, eles já apresentam isso de uma forma permanente e somente com a transmissão de pensamento conseguem se comunicar. E trazendo o ensinamento da Revista Espírita, a Revista Espírita, Kardec trouxe ali, quem puder ter condições de ler, ela traz muita grandeza de conhecimento, onde há a continuidade do estudo de Kardec, e é uma das onde ocorriam as reuniões espíritas, as reuniões do estudo que Kardec fazia, e os questionamentos ali dos espíritos que se comunicavam. Então, era uma reunião séria, cheia de estudo, e ela traz, e na Revista Espírita conta bastante conteúdo acerca desse estudo e de todo o conhecimento que o Kardec nos deixou através dos espíritos superiores. E, precisamente, em uma parte, traz acerca do mundo superior, como que funciona lá. E eu só destaquei a parte como que é o estado físico dos habitantes, que é onde o Evangelho nos relatou parte. Então, é questionado ao espírito que vive ali no mundo feliz, como que funciona, como que é o corpo físico ali dos espíritos encarnados. E a primeira pergunta é: a conformação do corpo dos seus habitantes, Kardec pergunta para aquele espírito, tem relação
estatura comparada com a dos habitantes da terra. E aí ele nos traz esses espíritos grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. Então ele vem nos trazer, os espíritos ali são muito altos. Comparando, ele fala que é maior que o maior homem encarnado na terra. Então os espíritos ali são bem altos. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo, onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Lá existe diferença de sexo? Sim, há por toda parte onde existe a matéria, é uma lei da matéria. Então lá há também a diferenciação de sexo. Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Então, ele vem nos trazer, assim como a doutrina nos esclarece, que já nos mundos mais evoluídos, como o mundo feliz, o mundo superior, ele não há necessidade de se alimentar ali da carne, do animal, porque o corpo ali daquele espírito é muito sutil e não precisa disso. Então, ele apenas se alimenta puramente do vegetal. Disseram-nos que parte de sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Sim. Então eles falam que até pela respiração ocorre essa alimentação e também da forma cutânea, pela pele. Então o corpo, o espírito ali é preparado dessa forma e essa alimentação ocorre também. Comparado com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? E o espírito responde: mais longa. Qual é a duração média da vida? Aí ele fala: como medir o tempo? Não podes tomar um dos nossos séculos, então, como termo de comparação? E ele fala que creio que mais ou menos 5 séculos. Então, eles vivem em torno de 500 anos lá no mundo superior, no mundo feliz. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? E ele responde: o homem conserva sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. Os homens são, o Evangelho já nos trouxe também, os homens são sujeitos às doenças? Não. Não estão sujeitos aos vossos males. Então lá, como ao tratar ali do inferior, ao tratar ali também da terra, que é necessário, comparando ali, ser uma prisão, ser ali um hospital, ser uma escola, é necessário que a gente passe por dores, por sofrimentos, pelas doenças, para a nossa evolução e progresso. Já lá não tem mais essas doenças, não tem mais essa dor, esse sofrimento. Então eles não ficam doentes. Existe lá o tédio, o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida origina-se do desprezo de si mesmo. Sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos densos que os nossos, é formado de matéria compacta e condensada ou vaporosa? Compacta para nós, mas não para vós. Ela é menos condensada. Então, como a gente relatou, Júpiter, né, é um mundo feliz, é um mundo superior, evoluído, traz essa mensagem desse espírito, onde ele relata como é as características ali das habitantes que estão lá, os espíritos encarnados, traz que o corpo é sutil, então há também a forma da alimentação, a forma como ele se locomove, se mais rápido, o espírito ali que ele já se aparece através da sua luz. E os habitantes têm como nós uma linguagem articulada? Não. Há entre eles a comunicação, exatamente pelo pensamento. Então a comunicação deles através da emancipação da alma, onde ocorre essa comunicação dos pensamentos. Então, quando eles se emancipam, e é permanente isso, a comunicação deles são por pensamento. Olha a evolução e grandeza. Nós vamos chegar um dia até lá. Vamos chegar. Então a gente tem que caminhar.
colocar em prática o ensinamento de Deus, temos que evoluir. Então, na questão 41, Kardec pergunta: comunicamos mais facilmente que nós com os outros espíritos? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. A morte inspira o mesmo amor e pavor que entre nós. O Evangelho já nos trouxe que, por que seria ela apavorante? Entre nós já não existe o mal. Só o mal se apavora ante o último instante. Ele teme o juízo. E eu destaquei a última pergunta: em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte? Cresce sempre em perfeição, sem passar por mais provas. Então eles continuam ali a evoluir, mas já num planeta superior, e traz essa grandeza de ensinamento para todos nós. Então, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem para a guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e da supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem os ódios, os mesquinhos ciúmes, as marchas cobiças da inveja, um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens ajudando os mais. Então, querido, trazendo para nós essa reflexão que como vive aqueles espíritos no mundo superior, e principalmente que lá não existe o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja. Pelo contrário, ao invés de julgar, condenar o outro, querer ali, como o Evangelho nos traz, passar por cima ali do irmão, ele pensa em si, no seu crescimento moral, no seu crescimento espiritual, para continuar essa encaminhada de evolução até chegar aos espíritos puros. E finalizando agora no item 11, no vosso mundo precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para aplicar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende que o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que está atrás. Então, é uma reflexão tão bonita desse item 11, onde
ainda traz que é necessário a gente ali passar do mal pelo mal, sentir, para que a gente possa realmente, de fato, ali valorizar e sentir a grandeza do bem. Para passarmos pela escuridão, pela noite, para ver ali a luz. E a doença, para que a gente ali dê valor, de fato, na nossa saúde, no nosso espírito, na nossa evolução. Então, a Terra é uma escola, devemos aprender, porque senão nós teremos que não continuar essa transição e caminhar para a regeneração. Teremos que ir para outros mundos até sendo primitivos, para que a gente ali dê continuidade ao nosso progresso. Então a gente precisa continuar a nossa evolução, aprendermos, evoluirmos, praticar todos os ensinamentos. Então, entre tantos mundos felizes, não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Falo-os a partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodossal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Olha que grandeza, que reflexão esses espíritos vêm ao finalizar esse item desse capítulo. Ele vem dizer que Deus ali, ele não é de forma alguma parcial, ele não é parcial para com seus filhos, mas nós temos que ali conquistar a nossa evolução, o nosso progresso, para que a gente possa ali caminhar e irmos para mundos mais evoluídos, que através também se encontra a nossa evolução. Então, o caminho de evolução é exatamente as duas asas, que é o progresso, além do progresso que vem nos trazer, que é o progresso intelectual e o moral. O intelectual é o conhecimento, é os ensinamentos, é o desenvolvimento ali acerca das leis divinas, acerca ali da razão, das ciências, é o estudo. E o moral é exatamente a prática, é exatamente as virtudes, o amor, a caridade, a humildade, a paciência, o perdão, a superação do egoísmo, do orgulho, que é o entrave da nossa evolução, que é o entrave do nosso progresso. Porque a gente começa a olhar somente para nós e, olhando para nós, a gente não acolhe o nosso semelhante, não estende a mão, o abraço fraterno, o olhar, o sorriso para aqueles que necessitam e estão passando por momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento. Então, caminhando as duas asas juntas, que aí a gente vai conseguir ter esse progresso, esse caminho evolutivo para os mundos. E a reencarnação, que é um mecanismo de evolução. Então, nós aprendemos, evoluímos, aproveitamos essa existência, colocamos em prática, desenvolvemos nossas virtudes, afastando um pouco os nossos vícios de uma reencarnação para outra, vamos seguir em evolução, porque lembramos que lá atrás, nós vivendo no mundo primitivo, olha como a gente já evoluiu, estamos aí caminhando na transição para o mundo de regeneração. Então, que possamos aproveitar ao máximo a nossa existência e a morada. E a nossa morada, a moradas de meu Pai, ela também está em nós. Deus está em nós. Jesus está em nós. Então, que possamos buscarmos Ele constantemente em nossa vida, para que a gente possa seguir dessa jornada evolutiva. Então, esse é o estudo. Ele foi um pouquinho longo, mas ele traz bastante conhecimento para nós acerca dessa evolução desses planetas e dos espíritos. Obrigada a todos.
vida, em nosso espírito, sentindo a sua luz através dos benfeitores espirituais dessa casa de oração tão iluminada, que possamos nos entregar e através, Senhor, da sua luz, possa fluidificar o nosso espírito, renovando, Senhor, as nossas células salutares, indo, Senhor, até no nosso lar, amparando, Senhor, os nossos irmãos que necessitam, Senhor, receber o vosso amparo, a vossa ajuda, sentir a sua luz, abençoando, Senhor, o nosso trabalho, abençoando, Senhor, aquele irmão e direcionando os pensamentos a ele, que necessita, Senhor, acolher, se aconchegar no vosso amor, Senhor. Então, que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é o nosso Mestre, que é o nosso exemplo, para que a gente possa, Senhor, continuar nessa jornada de progresso, de evolução, nos amparando e tendo fé, acreditando em nosso Mestre, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, livrando-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja.